Bom, pessoal, voltando então para a nossa aula. Hoje, então, a gente vai falar sobre arquivos, tá? O que é arquivos? É como a gente trabalha com arquivos dentro da linguagem Python. Bom, para abrir um arquivo na linguagem Python, a gente usa esse comando aqui, ó, open. Tá? Então, eu vou ter uma variável, pode ser qualquer nome, aqui está arc, mas pode ser o banana, abacaxi, qualquer coisa, igual open, e o nome do arquivo. Se o arquivo tiver na mesma pasta onde você salvou o seu programa, só coloca o nome do arquivo com a extensão, como está aqui embaixo. Aqui. Mas se ele tiver em outra pasta, aí você tem que colocar o caminho onde está o seu arquivo. Tá? Bom, para mexer com a parte de arquivo, a gente só precisa do open, que é esse comando, o close, que é para fechar o arquivo que a gente abriu, e o for. Tá, esse for, o line aqui, ele é uma variável, pode ser i, w, qualquer coisa, em arc. Arc é a minha variável arquivo aqui. Tá? Então, o arquivo, quando a gente abre no Python, é como se ele fosse uma lista, e cada linha da minha lista, ou cada elemento da minha lista, é uma linha do arquivo. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o idle. Aqui eu vou comentar isso aqui. E arquivos, tá? Então, eu vou colocar aqui para ele abrir um arquivo. Vou criar uma variável aqui. A é igual a open série 1.txt. Fecha. Vou fazer um for x em a, que é meu arquivo. Vou fazer um print x. E aqui no final faço a.close. Tá? Então, o a é minha variável arquivo. Ela é a lista que eu estou usando aqui dentro do meu for. E aqui embaixo eu fecho o arquivo. Se você não fechar o arquivo, o que acontece? Depende do arquivo que você está trabalhando, tá? Esses arquivos texto, não tem muito problema que você abre ele e você consegue abrir várias vezes ele ao mesmo tempo. Vou mostrar. Vamos Explorer, eu vou lá para minha área de trabalho. Aí eu tenho aqui o Series 1. Tá? Series 1 é esse aqui. Se eu clicar aqui em cima do Series 1 de novo, ele vai abrir de novo. Tá? Eu tenho duas vezes ele aberto, então não dá muito problema. Aqui acontece, abriu, fecha, só para garantir, tá? E esse Open aqui, ele não vai abrir o arquivo igual eu abri ali quando eu clico no Windows Explorer. Ele vai abrir na memória, tá? Então é como se eu estivesse trabalhando com arquivo, mas com ele na memória. E se eu tentar abrir aqui um arquivo Excel, ele vai abrir, mas ele vai abrir o arquivo Excel igual eu abri o arquivo Excel no bloco de nota. Cheio de código, assim. Se eu abrir esse Excel aqui, por exemplo, esse aqui, mas esse aqui não. Mas ele vai, pode ser que ele demore um pouco mais, abrir com, e clicar aqui para abrir com bloco de nota, ele vai abrir, mas vai, isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um código, é um arquivo estruturado, tá? Ou seja, é um arquivo que tem uma estrutura que pronto para abrir dentro do Excel. Fora do Excel, eu consigo ler um monte de código aqui. A gente chama isso aí de arquivo estruturado, arquivo binário, tá? Então, o que ele consegue abrir aqui é os arquivos que a gente abre no bloco de nota, ok? Tá, então, se eu executar esse código, vamos dar executar. Olha lá, ele está imprimindo cada uma das linhas do meu arquivo. Esse meu arquivo, como eu mostrei para vocês, é um arquivo que tem um monte de número dentro dele, é esse daqui. Ele tem um monte de número aqui. E ali ele está imprimindo cada um dos números quando eu passo por esse for. Tá? Professor, eu vou fazer uma pergunta bem noob para o senhor. Aqui, como que eu abro o arquivo estando salvo na área de trabalho? Porque eu tentei abrir o meu e não consegui. Então,
você tem que saber se o seu programa está na área de trabalho. Tá? Porque aqui, ó, no meu caso, o meu programa, esse aula 2205 está no desktop e o série está no desktop, tá? Eu vou mostrar Ah, e eu mostro quando tiver em pasta diferente, tá? Daqui a pouquinho eu mostro isso. tá bom, obrigada. Nada. Bom, aqui, então no print, eu fiz aqui o print, aí saiu os números. Só que ele saiu com mais um enter, porque o print ele faz um enter. Aí uma função que a gente usa aqui é aquela parte de fatiamento de lista lá, onde eu faço, abro o colchete, 2 pontos, menos 1. O que isso está fazendo? Isso daí ele vai me tirar o último elemento da minha lista. Tá? O que é o último elemento da minha lista? Na minha linha, para todos, quando eu abro aqui no bloco de nota, se ele está mostrando um número e vai para a linha de baixo, quer dizer que aqui ele tem um enter. A gente não consegue ver esse enter, tá? A gente não consegue nem acessar ele. Mas esse enter, ele aparece quando eu leio num programa, que é o /n, que é o que a gente tem aqui. Então, se eu fizer esse comando aqui, 2 pontos menos 1, a hora que eu executar aqui, o que vai acontecer? Ele vai tirar aquele /n. Então, ele está imprimindo os números agora, só os números, sem o /n. Tá? Isso é importante para quê? Porque ali, vamos lá, o que a gente pode brincar aqui? Enquanto ele está rodando, eu consigo fazer outras coisas. Vou criar uma lista vazia. E aqui, eu vou fazer a lista ser igual, lista.append, o x menos 1. Aqui. Tá. Essa linha aqui eu vou comentar, essa aqui. E aqui embaixo eu mando imprimir o L. Print. Que é a minha lista. Então aqui eu vou executar. E aí tá aí, ó. Agora é muito mais rápido, né? Tá aí minha lista toda aqui, todos os números que eu li do arquivo eu guardei numa lista e eles estão aparecendo aqui, tá? Eles estão aparecendo ali. Só que, olha, quando eu gravei aqui no meu arquivo, eu gravei ele como texto, porque a leitura do arquivo é igual ao input que a gente faz lá no teclado. Ele lê tudo como texto. Se eu quero converter para número, faço o quê? Int, que esse caso é todo um número inteiro. Se fosse float, é só colocar float, F5. Aí ele mostrou ali como um número inteiro. Tá? Aqui, só voltando, que aí eu mostro para vocês aqui. Ó. Se a gente fizer sem o menos 1, olha como que sai. Olha ali, ó. Tá vendo que tem um /n no final? Por isso que eu coloco aquele 2 pontos menos 1. Aí eu tiro o último elemento da lista. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Bom, ok, então. Aqui essa primeira parte a gente fez tranquilo. Então, aí eu peguei o valor, guardei na lista. Aí daqui para frente eu posso fazer o que eu quiser. Quero ver quais são os números pares e ímpares dessa lista. Quero fazer a soma da lista, calcular a média. Aí o programa que vai fazer a parte vai depender do programa que a gente tem. Os dados eu estou lendo dessa fórmula. Tá? Eu posso ler os dados de qualquer arquivo dessa forma. Aqui eu estou lendo um arquivo que tem apenas uma coluna, tá? Ele tem só um dado na linha. Agora, o que a gente vai fazer é quando ele tem 2 dados. Professor, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. Por que aparece esse /n no final? O /n é o enter. Tá, ok. Então, a gente fez para um arquivo, agora para uma coluna. Aí, se a gente voltar aqui na apresentação, a gente vai até ver que aqui tem os comandos, aqui tudo que é o que eu falei com vocês. E aqui para ler com 2 colunas. Tá? Com 2 colunas, o que acontece aqui? Ó? Ele tem um split. Tá? O split é para fazer a divisão do texto, que é o que a gente já fez usando lá quando trabalhou com lista na aula passada. Tá? Então, a ideia é a mesma. Assim. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Aí, nesse caso, o meu arquivo ele não está no desktop. Tem que mudar aqui, que é o Series 2, ele está
downloads. Cadê o downloads? Tá aqui o downloads. Série 2. Deixa eu pegar aqui o caminho e copiar. Só para... A gente vai colar aqui. Colar. Barra. Tá. É isso que a gente tem que fazer. Tem que colocar o caminho todo aqui. Tem que colocar o C, dois pontos e user, e até chegar onde está o arquivo, tá? Aqui, se eu mandar executar o programa aqui, ele vai me dar um erro. Vou mostrar para vocês só para a gente ver que ele deu um erro. Aconteceu com alguém aí já. Aí ele dá esse erro de Unicode erro, não sei o quê. Isso quer dizer o quê? Essa barra aqui, ó. Porque lembra que a barra, eu uso barra N, por exemplo. Barra N eu sei que é um Enter. Então, sempre que eu colocar dentro de um texto a barra, ele vai esperar o que é o próximo. Barra N é um Enter, barra T é um Tab. Então, se eu quero que ele mostre uma barra, tem que colocar duas barras assim. Barra, barra e barra. Aqui já vai dar certo aqui. Tá? Aqui eu vou só fazer o comentário aqui, fazer o print, e esse aqui tirar. Tá, então aqui eu vou executar, e ele vai me mostrar o meu arquivo que eu tenho lá, o série 2. Tá? Então está mostrando todas as linhas do série 2. O série 2, deixa eu tirar isso aqui. Aqui o série 2. Série 2 ele tem 1000 números. Deixa eu tirar essa linha que a gente vai ver depois isso aqui. Então aqui, beleza, ele imprimiu ali os dois valores. Só que aqui, agora para a gente trabalhar com esses números, né? Porque eu estou lendo a linha. Li ali e imprimi aqui. Mas eu faço o quê? Só ler não é o importante para mim. Eu tenho que guardar esses valores em algum lugar para eu trabalhar com ele. Então a gente faz o mesmo processo que a gente fez no anterior lá. Sei lá, W é igual ao x dos pontos menos 1. Se eu fizer só isso, ele vai guardar a linha dentro do x. Não é isso que eu quero. Eu quero guardar a linha, só que ela quebrada. Porque eu vou guardar dois valores. Tá? Que eu quero guardar o 984 e o 11.333 em outro valor. Ele vai dividir em duas listas. Tá? Então aqui eu vou ter que ter a lista e um M aqui. L e o M. Tá? Que vai fazer isso. L, M, append, W1. Professor, o que é esse split? O split é o que divide um texto. Tá, eu vou mostrar aqui embaixo. Aqui, eu tenho, por exemplo, sei lá, o F que a gente estava... Deixa eu ver se o F tem alguma coisa. Não tem mais nada, ele já foi. F é igual a aula de hoje. Tá, tem aí, meu F é esse texto. Se eu fizer f.split, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o meu texto em uma lista. Em todo lugar que tem espaço, ele quebra e cria uma lista onde o primeiro elemento da minha lista vai ser a primeira palavra, o segundo é a segunda palavra, o terceiro é a terceira palavra, e assim por diante. E ali eu estou fazendo isso aqui, eu estou pegando a linha eu tenho esses dois valores, 999 e o 12.249. Então, estou pegando ela e dividindo e criando uma lista no W aqui. Então, o W vai ter o W0, que vai ser o 999, e o W1, que vai ser o 12.249. Tá. É isso que o split faz. Ah, tá ok. Tá? Tá, então aqui eu criei essa variável W só para guardar dentro da minha lista, e aqui eu posso fazer os meus prints do L
e do M. Então, se eu executar aqui, aqui eu tenho o meu M e o L. O L vai até o 9999 e o M começa aqui embaixo. Então, eu tenho todos os valores ali impressos aí na lista, né? Então, do arquivo, eu peguei o arquivo, li todas as informações e guardei em duas listas. Cada coluna, coluna 1 e coluna 2, o L e o M. Tá? E aí eu consigo fazer o processamento que eu quiser depois. Eu tenho as listas, aí eu faço o que eu quiser. Aqui também tem uma coisa que vocês vão tentar fazer e não vai dar certo. Por exemplo, vocês leram o arquivo todo, aí aqui você vai fazer de novo aqui embaixo. For, e aqui, sei lá, print X. Tá, ele não vai fazer nada. Eu vou tirar esses dois aqui, só você ver que ele não vai fazer nada no código. E vamos explicar por que depois. Olha lá. Ele executou, fez a leitura e ele não imprimiu nada aqui. Por que ele não imprimiu nada? Porque aqui, esse primeiro for, ele funciona igual o nosso cursor mesmo. Por exemplo, eu abri esse arquivo, o meu cursor, o que está piscando aqui, está aqui antes do hashtag aqui. Ó. Aí eu li essa linha, vou ler essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. É isso que ele está fazendo no for. Tá? Ele está indo todas as linhas. Aí ele chegou lá no final do arquivo, pronto, chegou lá no final do arquivo, lá ele está aqui. Aí se mandar fazer o for de novo, ele não tem outra linha para ler. Ele já parou, ele já está no final, ele não vai ler outra linha, está aqui parado, porque o arquivo não foi fechado. Tá? Então, caso vocês queiram fazer isso aqui, você vai ter que fazer o close aqui em cima de novo. E abrir de novo, tá? Fecha e abre, se vocês quiserem. Tem como fazer o rewind, que é para voltar ele lá para cima, mas eu não vou entrar em detalhe nisso também, porque isso não é importante. A gente não vai usar na disciplina esse recurso. Tá? Ok? Então, lendo um arquivo com uma coluna, um arquivo com duas colunas. Se tivesse 3 colunas, o que ia acontecer é que eu ia ter mais uma linha aqui. Ia ser o M1, sei lá, e aqui ó, ia ser o 2. Tá? É isso que ia acontecer se tivesse mais uma coluna, e assim por diante. Mas, beleza, até aí tá tranquilo. E se esse arquivo tivesse um cabeçalho, que é o que eu tinha antes aqui que eu apaguei? Vou voltar lá nele. Apagar isso aqui. Como que eu faço para ler esse cabeçalho? Porque esse cabeçalho, ele, na maioria dos arquivos que você vai ler de algum equipamento, ele tem informações do equipamento aqui no início, que pode ter uma linha ou 100 linhas falando do equipamento, depende depende do equipamento, ele tem bastante informação ali em cima, que até pode ser útil para você fazer algum processamento com os dados aqui embaixo, tá? Como que eu vou fazer isso daí? Porque se eu rodar o meu programa agora, vai dar erro. Bom, deu erro. Por que ele deu erro? Porque ele não conseguiu converter o teste para inteiro. Tá? Ele não consegue fazer essa tradução do teste para inteiro. Que é um texto, né? E como que eu vou fazer essa tradução? Bom, tem também um monte de forma de fazer isso, tá? Eu uso uma forma que eu acho simples e vou passar para vocês como que eu uso. Eu coloco aqui uma variável i igual a 0, ou qualquer coisa, tá? Se o i for maior que 0, vou dar um tab aqui. Se for maior que 0, eu faço a leitura dos meus dados. Se não, i igual a i mais 1. Tá. Fazendo isso, o que acontece? Ó, i igual a 0. 0 é maior que 0? Não. Então, ele vai pular essa linha, vai incrementar o i aqui para i mais 1, e vai
1 é maior que 0? É. Aí ele faz o que a gente estava fazendo antes. Então, se eu executar isso aqui, ele vai funcionar direitinho. Ó, funcionou. Ok? Mas ele aparece o cabeçalho escrito ali? Eu não. Não Ah, aparece. tá. Ele pula. Tá. Aí, até aqui, você pode fazer assim. Isso aqui é o assim, tratamento do cabeçalho. E aí, se você precisa pegar alguma informação do cabeçalho, fazer alguma estrutura, você vai trabalhar com ele aqui dentro. Aqui, ó. Aqui em cima são os dados que eu estou mexendo. Aqui eu vou colocar assim, ó, dados. Tá, então, eu divido o meu arquivo em duas estruturas. Assim. Até é uma pergunta que eu faço para vocês agora. E se eu tivesse duas linhas de cabeçalho, o que eu tinha que fazer ali? O que eu tenho E que... maior que E maior que... 1. I maior que 1. É isso aí. Aqui você vai colocar I maior que 1, aí ele pula de cabeçalho. Se tiver 3, coloca 2, assim por diante. Tá? Porque isso aqui são o número de linhas que vai saltar dentro do seu arquivo. Tá? Mas isso é um jeito. Tá? Tem várias formas de resolver isso daí. Esse é o jeito que eu acho mais simples assim, de enxergar. E geralmente eu uso nessa estrutura também. Tá? Aqui, então, foi com 2. Aqui para pular o cabeçalho, que eu uso essa mesma estrutura. E aí agora é a parte de gravar, né? A parte de gravar um arquivo. Que até agora a gente fez só para fazer leitura de arquivo, tá? O que muda para fazer a gravação de arquivo? Para gravar um arquivo, o que você tem que fazer é colocar um W aqui no final, aqui no Open. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vou... 3. E aí aqui eu vou fazer aqui arquivos escrita. Então, para escrever no arquivo, eu vou criar uma variável aqui. Arc é igual a open. Aí eu vou colocar aqui, ó, que eu já sei qual que é o exercício que eu vou usar. Maior VGP. E vou colocar esse W. Tá? Se eu colocar o W assim, o que acontece? O maior VGP eu não tenho lá na minha área de trabalho. Tá? Então, se eu olhar aqui na minha área de trabalho, se tiver, eu apago. Mas eu não tenho. O maior VGP eu não tenho ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou resolver esse exercício, tá? Vou copiar esse enunciado para lá. Esse exercício é um exercício que a gente já fez várias vezes, tá? Faça um programa que determine o maior entre n números, a condição de parada é a entrada de número 0, e o algoritmo ficar calculando até parar, entrar com o número 0, tá? Então, quando a gente trabalha com arquivo, o que acontece? Eu vou primeiro gerar a minha lista de números. Então, vou criar aqui o meu arquivo maior.vgp, vou fazer um laço enquanto n for maior que 0, for maior não, for diferente de 0, nossa, n é igual a int input entre com número. Aqui eu leio outro número. E aqui nesse exercício eu só tenho que fazer isso, tá? E escrever no arquivo, né? Então, arc. Para escrever no arquivo eu uso o comando write. E escrevo um número aqui. Aqui embaixo eu vou ter arc.close. Ok. Bom, aqui tem umas particularidades do comando. O write, ele só aceita texto aqui, tá? Então, como o meu número ele é o inteiro, eu faço str e converto de inteiro para texto. Tá, então eu vou executar assim, vamos
Vamos ver se dá certo. Aí eu vou entrar com o número aqui. Tá? Não sei o que ele rodou. Apareceu um teste ali. Sei lá de onde veio aquele teste. Tá. Então eu estou entrando com o número 0. Parou. Vou ver lá. Como eu não coloquei caminho aqui, ele gravou o arquivo na mesma pasta onde está o meu arquivo, no desktop. Então eu vou lá no desktop. Vou procurar o maior aqui. Maior. Tá aqui, ó, todos os números. Ó. O 4. Deu 4, não apareceu. Apareceu 5, 7, 3, 5 e 0. Ah, tá, não apareceu, sei por quê. Porque não apareceu o primeiro número, por causa disso aqui. Ó. Eu tenho que inverter isso. Aí ele aparece, porque eu substituí o primeiro número antes do ano. Tá, então não apareceu tudo aqui, mas olha só, ele apareceu tudo grudado no outro. Ou seja, eu não consigo ver qual que é o número que eu estou digitando. Tá? Então aqui no meu texto, além disso aqui, eu tenho que concatenar e posso fazer assim, por exemplo, /n. Fazendo assim, eu vou ter lá, vou entrar com os números. Aí se eu olhar meu arquivo lá de novo, deixa eu fechar isso aqui. Abrir o maior. Aí aparecem meus números, ó, 4, 5, 6, 3, 2. O 0 não aparece, que o 0 é o que finaliza o exercício. Tá? Então, a parte de escrita no arquivo está aqui. Esse é o exercício para escrever o arquivo. Agora, para pegar o maior valor, eu vou ler esse arquivo. Então, eu vou fazer um arc aqui de novo. Tem que tomar cuidado com esse W. Se eu deixar o W, ele apaga o que eu tenho de informação lá. Vou fazer for e in arc. E aqui fazer a leitura, como a gente fez nos outros. Né? Então, aqui eu vou fazer aqui, vou criar uma lista. Lista igual abre e fecha. O L ponto append meu I 2 pontos menos 1. Aqui eu faço o int já para converter para número, que eu sei que é inteiro. E faço print o maior valor é max L. Tá? E dessa forma eu consigo ler o número e mostrar o maior valor, que é o que ele pede para fazer. Então eu vou comentar esse primeiro para a gente não apagar o arquivo. Eu vou executar. E ele vai me mostrar o maior valor que eu digitei, que foi o 6 aqui.